Oi, quem é você? Oi! Meu nome é Marina Elon, eu sou arquiteta e urbanista aqui em Brasília, a nossa cidade moderna do Brasil. E antes de começar a falar mais uma vez sobre arquitetura saudável, eu vou te fazer uma pergunta. Você já abriu sua janela hoje? Esse é um dos pontos principais para trazer mais ventilação e mais qualidade do ar para a sua casa. Então, eu vou tentar explicar aqui para facilitar para vocês, de forma prática, como lembrar desses 9 pontos da arquitetura saudável, que são os pontos que eu sempre trago, que são os pontos do Health Building de Harvard. A gente tem 9 pontos, nem sempre a gente vai lembrar de todos. Sempre que a gente estiver projetando ou falando de arquitetura, eu não consigo isolar só um. Sempre que eu estiver vivendo uma coisa, eu vou atrelar todos os outros. Mas para facilitar a lembrança, eu separei aqui em 3 blocos para a gente conseguir lembrar. Primeiro bloco, você vai lembrar sempre que você olhar para uma janela. Olhei para uma janela, eu lembrei dos 3 primeiros. Primeiro vem ventilação, vem qualidade do ar e vem iluminação. Sempre que eu olho para uma janela, eu consigo lembrar desses 3. Ventilação aqui vai ser o mais importante, de fato. Ele vem primeiro não é à toa, é porque ele de fato é o que se destaca aqui. Como eu vou trazer ventilação para dentro de uma casa? Se você quiser trazer hoje, a primeira coisa que você pode fazer é de fato abrir a sua janela. Trazer mais ar para dentro de casa abrindo a janela. Muito mais fácil. A gente passa 90% da nossa vida dentro de um ambiente. Seja de trabalho, seja de academia, seja dormindo, vivendo em casa. 90% desse tempo é bastante tempo. E aí a gente tá sempre preocupado com o que tá acontecendo lá fora. A gente tá preocupado se tem poluição, se tem muito gás carbônico dos carros, mas muito pouco a gente fala o que tá acontecendo aqui dentro. E muito pouco a gente tá preocupado com o que tá acontecendo aqui dentro. E a arquitetura saudável vem para resgatar essa ideia. Como que tá o ambiente interno? Como que ele foi projetado e como que você tá lidando com ele? Tem coisas que a gente vai fazer que são muito tranquilas, que você pode aplicar no seu dia a dia desde agora. E tem coisas que o arquiteto vai ter que projetar e pensar nisso desde a concepção inicial do projeto até entregar para o cliente final uma arquitetura saudável. E a gente vai comentar desses 3. Primeiro bloco, então, a gente volta para essa questão do ar. Quando eu tô falando de ventilação, eu tô falando de abertura. Quanto mais abertura eu tenho, mais ar vai entrar nesse espaço. O ideal é que essa ventilação seja cruzada, ou seja, ela entra por uma abertura que está direcionada para os ventos predominantes e ela consegue sair do outro lado da minha arquitetura. Essa ventilação vai cruzar pelo ambiente por aberturas. Eu entro no segundo ponto, que é a qualidade do ar. Quando eu estou falando de qualidade do ar, eu estou incentivando essa troca de ar no ambiente. Lá fora tem um ar muito bom, que está cheio de oxigênio. Aqui dentro a gente está respirando o ar que está com poeira, que está com CO2. Quanto mais abertura eu tenho, mais troca de ar eu tenho, mais qualidade do ar. Acaba indo lá pro bloco 2, mas daqui a pouco eu volto nele e falo de poeira também. E aí a gente entra no terceiro ponto do primeiro bloco, que é a iluminação. Mais importante do que ter acesso à iluminação natural, que é muito bom, que é muito importante, inclusive para nossa saúde mental. Mais importante do que isso é eu ter o controle da iluminação. Ou seja, eu preciso fechar e abrir quando eu precisar. Se eu tô indo dormir, o ideal é que eu não consiga ver a minha mão a um palmo de distância. Esse ambiente tem que estar escuro para conseguir descansar. Durante o dia, eu quero trazer a maior luminosidade possível, mas se tem muito, eu preciso controlar isso. O ideal é que eu tenha controle do que está acontecendo. Ou seja, tem um brise, eu tenho uma proteção solar, eu tenho alguma coisa que permite eu controlar essa iluminação natural, mesmo que eu tenha uma grande abertura que traga ela para mim. E aí a gente termina esse primeiro bloco falando sempre de aberturas. Então eu vou lembrar sempre da janela, eu lembro das aberturas do primeiro bloco. Eu entro pro segundo bloco sempre lembrando do desconforto. É o bloco mais sensorial, é onde a gente vai sentir de fato o ambiente. O que é mais confortável nesses 3 pontos da arquitetura? Temperatura, ruído, poeira e inseto. É o que vai te atrapalhar a dormir, é o que vai te atrapalhar a trabalhar, mas é o que você vai perceber, é o que vai mexer diretamente com o seu sensorial e com sua produtividade consequentemente. Você entra no ambiente e você consegue dizer se o ambiente está frio ou quente, mas você não consegue dizer se ele tem muito CO2 ou pouco CO2. Então, a temperatura, o ruído e a poeira e inseto é mais visual e sensorial. A gente ouve os barulhos muito melhor e a gente percebe se o ambiente está sujo ou não. Temperatura, a gente tem que fazer esse controle também. Durante o dia, tem dados comprovados que dizem que em 24 graus a gente produz mais. E quando a gente diminui essa temperatura para 18, na pesquisa as pessoas digitavam menos. Pra você ter noção da discrepância. Elas digitavam 25% menos quando a temperatura estava muito baixa. Então a gente consegue mensurar o efeito da temperatura nas pessoas. E aí a gente vai pro segundo ponto, que é ruído. Ruído nada mais é que aquele barulho que tá lá me incomodando. A gente aprendeu na nossa evolução que ruído significa estresse. É um alerta, no final das contas, né? Tem um ruído, um barulho me alertando de que eu tô correndo risco, de que tem alguma coisa se aproximando. E quando a gente tá dormindo, que a gente fica ouvindo aquele ruído, tanto externo, quanto se tem um aparelho dentro da minha casa ou dentro do meu quarto, tá atrapalhando o
meu sono, acaba que eu não descanso de fato. No outro dia, por consequência, eu vou ser menos produtivo. Eu imagino que todo mundo aqui já brigou no escritório onde trabalha ou em um ambiente que trabalha por causa da temperatura ou por causa do barulho. Ah, esse ar-condicionado tá fazendo muito barulho, desliga. Ah, eu tô com frio, eu tô com calor, eu tô com frio. Aumenta o ar-condicionado, diminui o ar-condicionado. Essa discussão de sensorial já aconteceu em algum momento. Existem dados que chegam no momento ideal, ou seja, qual é a quantidade de ruído ideal e qual a temperatura ideal para a gente chegar no meio termo confortável para todo mundo e produtivo para todo mundo. Se for falar de temperatura, como eu falei, 24 graus. Se for falar em ruído, a gente precisa mensurar com equipamentos para ver o que está acontecendo nesse ambiente. Poeiras e insetos é a quantidade de sujeira que tem naquele ambiente, literalmente, e a quantidade de bichos. O ideal é que em cada abertura a gente tenha mosquiteiros para não entrar tanto inseto e que a gente regularmente faça controles com pesticidas em gel. Nada que eu espalhe no ar e contamine esse ar, mas em gel. Claro que se for uma situação muito séria, a gente entra com o pessoal especializado e sai todo mundo daquele ambiente por um tempo, para não prejudicar esse ar que eu tô respirando, não prejudicar a qualidade do ar por causa de poeiras e insetos. E de fato, o minimalismo entra aqui quando eu tô falando de um ambiente que é fácil de limpar. Eu consigo passar por esse ambiente e eu consigo limpar ele de maneira mais fácil e mais fluida. Beleza? A gente fecha aqui esse segundo bloco falando um pouco mais desses sensoriais, temperatura, ruído e poeira. E aí eu vou pro terceiro bloco. Terceiro bloco eu vou lembrar da água. Sempre que eu falar de água, eu vou lembrar desses 3 pontos. Primeiro, qualidade da água. Quando eu tô falando da qualidade da água, tanto da água que você toma banho, que você usa na sua torneira. Quando a gente toma um banho quente, tem muito cloro na água, aquele cloro evapora e você respira aquele vapor com cloro. Isso não vai fazer bem pra sua saúde de fato. O ideal é que em casa você tenha um filtro antes da sua caixa d'água que filtre essa água que você vai tomar banho e usar na torneira. E quando o arquiteto está especificando em casa, fazendo um projeto, especificando eletrodomésticos, ele vai ser questionado qual o fogão que eu compro, qual o filtro que eu compro, qual que é o forno que eu compro. E aí, às vezes, a gente acaba indicando, o arquiteto acaba indicando, um filtro que se adequa melhor à estética e ao tamanho daquele ambiente. Mas a gente também precisa se atentar na capacidade daquele filtro de filtrar água, de fato, o nível de qualidade daquele filtro. E a gente consegue entregar para o cliente não só uma estética, mas também uma preocupação com a água que ele bebe todos os dias naquele ambiente. Não só o filtro da caixa d'água, também o filtro da água. Beleza, continuando. Quando a gente está falando de água na arquitetura, aí não tem que estar só preocupada com a água que vem do chuveiro, da torneira, e não só com a questão da sustentabilidade, né? Com o reuso dessa água depois que ela é utilizada na captação da chuva, mas também com a água que esse cliente bebe. De fato, isso vai influenciar na saúde. E se você falar, não, o arquiteto não tem nada a ver com isso, sim, quando o arquiteto está projetando a cozinha, é pro arquiteto que o cliente vai perguntar qual filtro ele compra. O ideal seria que a gente indicasse o que filtra melhor a água para ele, que ele vai beber uma água mais pura e se sentir melhor. Beleza, tirando esse ponto, tá no terceiro bloco da água, eu vou pra umidade, que é uma coisa que eu também lembro de água, de fato. E aqui a gente entra num controle de umidade, ou seja, eu não deveria ter muita umidade em nenhum momento, ao ponto de, em alguns países que são muito úmidos, a gente conseguir ver na parede aquela água escorrendo, né, aquele suor da parede, e nem tanto ao ponto de começar a criar fungo, né? O excesso de umidade, ele vai trazer aquele ponto lá do segundo bloco, que é poeira em inseto, ele vai trazer fungo, ele vai trazer bolor. Isso vai afetar a nossa respiração. Qual que é a melhor forma de controlar a umidade quando ela está em excesso? Ventilação. Eu aumento a abertura, eu deixo o vento fluir e eu deixo esse vento passar para controlar essa umidade. E tem o outro lado da moeda, claro, que é a falta da umidade. A falta da umidade no ambiente, ela cria aquele ambiente desértico, né? A gente começa a sofrer na doença, nosso nariz começa a sangrar, começa a machucar, nossa respiração começa a ficar dificultada. Esses sintomas são a falta da umidade, que a gente pode trazer, de fato, com elementos arquitetônicos. Posso trazer uma fonte no meio de um pátio, eu posso trazer um espelho d'água na frente da casa, direcionado para uma fachada que o vento vai passar por ele e ventilar essa casa. E quando a gente está falando em urbanismo, por exemplo, em Brasília, foi criado um lago inteiro artificial, porque essa região era desértica no começo, e foi criado um lago artificial, concentrando água num ponto só depois de uma barragem, que umidifica a cidade inteira. Então a gente tem meios na arquitetura e no urbanismo para trazer essa umidade e também para remover essa umidade. Esse é um ponto muito importante também. E aí a gente termina esses 9 pontos com o ponto da segurança que está dentro do bloco da água. Por que segurança foi parar dentro do bloco da água? E quando eu falo de segurança, estou falando de incêndio. E a gente apaga incêndio com água, né? E aí fica mais fácil pra gente lembrar se a gente conectar esse bloco aqui.
quando eu tô falando de segurança numa arquitetura saudável, não só a sensação de segurança, mas de fato se aquela arquitetura é capaz de te alertar e te salvar se você estiver em perigo. Ou seja, está acontecendo algum incêndio e você tem a abertura para sair, a porta vai abrir para o lado certo se você tiver que sair, né? Isso entra muito uma questão de bombeiro, uma questão técnica, mas também uma questão de saúde no final das contas. Tem um alarme que vai soar se a casa estiver pegando fogo e também tem a questão dos gases. Esses sensores são capazes, a gente coloca sensores na arquitetura saudável, são capazes de detectar que se tem algum gás que é inodoro, ou seja, eu não consigo sentir o cheiro dele, eu não sei se ele tá aqui, mas ele pode acabar me fazendo mal, ele pode me levar a óbito se eu tô respirando aquele ar sem perceber de fato. E aí, juntando esses 3 blocos, a gente consegue cobrir aqui os 9 pontos da arquitetura saudável, de forma que a gente vai observando o quanto eles estão conectados, o quanto eles estão interligados e quanto a gente não consegue trabalhar em um sem mexer em outro. O importante é que a gente consiga considerar a maior quantidade de pontos o tempo inteiro em cada cômodo da casa para melhorar o nosso sono, para melhorar a nossa vivência, para melhorar nosso bem-estar e, consequentemente, vai afetar diretamente a nossa produtividade também.